E aí, galerinha, beleza? Então, como prometido, a gente está trazendo o Sem Mimimi diferenciado com muitos assuntos interessantes. E hoje a gente vai falar de uma coisa que para muita gente é um bicho de sete cabeças, é um grande mistério, que é o mercado financeiro. E para a gente entender um pouquinho do que é bolsa de valores, o que é criptomoeda, o que é NFT, o que a alta do dólar realmente influencia, o que danado a bolsa comanda tanto a nossa vida, eu convidei o Caio Lopes, ele que é do ramo, e vai falar um pouquinho pra gente sobre como é isso. Caio, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E Caio, eu Eu que gostaria que agradeço. você se apresentasse pra galerinha de casa. Quem é Caio Lopes? Boa, vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Bom, eu sou analista de investimentos certificado pela PMEC e CVM. Então, eu faço recomendações de operações em bolsas de valores, criptomoedas, bolsas tanto nacionais quanto americana, por exemplo. A gente tem bastante alunos que operam lá nos Estados Unidos. Então, também, a minha certificação também exige, né, que eu faça essa recomendação de forma coordenada, correta, tudo dentro da lei. Eu já opero no mercado financeiro desde 2007, e venho Bom tempo. estudando desde então, só que eu só me certifiquei, antes eu operava para mim, né, só como pessoa física, e eu só me certifiquei no ano de 2021, quando eu virei então analista certificado, e hoje tenho aí um canal no YouTube, Discord, Telegram, para a gente passar as recomendações para os alunos, treinamentos, mentorias, coisas que a gente pode falar mais para frente aí. Pronto. Pro pessoal de casa já ficar ciente, galera, esse vídeo de hoje não tem recomendação nenhuma, tá, pessoal? A gente vai falar de algumas empresas, tudo, mas de forma ilustrativa, ou seja, para que vocês entendam a diferença, para que vocês saibam, para o que a gente dizer, a empresa A, a empresa B, muita gente fica. Então a gente vai usar alguns nomes, mas lembrando, não é uma recomendação de investimentos. Hoje realmente é mais um bate-papo para você ter uma noção de como é o mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então, Caio, vamos começar, como diz um amigo meu, vamos começar do princípio, quando Deus disse faça-se a luz. É, Muita gente fica pensando assim, vou investir meu dinheiro no mercado. Aí se depara com um número gigantesco de empresas na bolsa, com uma diversidade gigante. Você tem petróleo, energia, mineração, aí você tem galpões. Então é um vasto ramo de coisas que pode investir. Do outro lado, a gente tem coisas que surgiram novas, NFT, criptomoedas, que eram coisas que há uns anos atrás não existia. Não tinha um mercado que operasse criptomoeda, por exemplo. Hoje você tem algumas empresas que trabalham com isso, então existe hoje um mercado que opera. Certo. E agora a gente tem NFTs, que é uma coisa que está vindo também. Algumas empresas, eu vi que o McDonald's anunciou que ia ter esse sistema de NFTs. O Zuckerberg no Instagram, então, ou seja, é uma outra coisa que vem crescendo. E assim, falando de diferença, qual a diferença entre o mercado tradicional, o mercado da criptomoeda e o mercado de NFT? Existe uma grande diferença ou não existe? Então, a diferença principal, né, que existe entre o mercado acionário, vamos dizer assim, e as criptomoedas, principalmente, é basicamente a descentralização, onde se você comprar uma ação, por exemplo, de uma empresa, você tem toda uma regulamentação por trás, aquela empresa precisa estar embasada em diversas coisas, seguir diversos protocolos para estar listada na bolsa de valores e, por exemplo, ninguém te tira o direito de ser dono daquele bem. Se você comprou a ação daquela empresa, ninguém tira o direito de você, porque é um mercado regulamentado, que tem órgãos que estão fiscalizando. Já o mercado de criptomoeda, por mais que exista diversos projetos no mundo inteiro para regulamentar isso, é algo descentralizado. Então, é mais uma opção de investimento, né? Como você até comentou, das possibilidades, mas a gente precisa entender as características de cada um desses tipos de investimento. Então, por exemplo, se você é dono de uma criptomoeda lá, tem algumas criptomoedas, vamos supor lá, Bitcoin. Se porventura acontecer alguma coisa e sumir a Uhum. sua compra da carteira que você tem,
basicamente você não tem para quem reclamar. É. Você tem a corretora que fez a intermediação, ela, se for uma corretora honesta, ela normalmente ela vai ressarcir, porque já aconteceram diversas invasões a sites de corretoras, então diversos roubos também. E as grandes acabaram ressarcindo os seus clientes, mas infelizmente algumas corretoras não tiveram a condição, até porque se tivessem feito isso, teriam quebrado, né? Então, assim, a grande diferença basicamente é essa. Outra diferença fundamental, as criptos funcionam 24/7, 24 horas por dia, os 7 dias da semana, não desliga, não tem folga, e tem gente que acompanha isso, praticamente Caraca. fica o dia inteiro em cima desse mercado, né? E a gente está lidando com investidores do mundo inteiro, simplesmente do mundo inteiro, né? Enquanto na Bolsa de Valores a gente até, vamos usar a nossa brasileira aqui, né? Ibovespa, a B3. A gente tem, claro, tem investidores gringos investindo aqui, mas, assim, é um mercado diferente. Nas criptomoedas, basicamente, é todo mundo. Você não sabe qual que é a expectativa do quê. Então, tem essas diferenças. A volatilidade é muito maior do que na nossa bolsa de valores, né? O que seria volatilidade? A velocidade com que as criptos, por exemplo, mudam de preço, né? Enquanto aqui, vamos supor, uma ação sobe de centavo em centavo normalmente, lá num ritmo mais cadenciado, as criptos às vezes dão umas porradas muito violentas e é algo realmente pesado, assim. Basicamente são essas diferenças entre o mercado acionário mundial e as criptomoedas. Já os NFTs, a gente está falando de propriedade intelectual, propriedade de alguma arte, música, qualquer coisa, se fosse um bem físico, né? Então a diferença é essa. A gente está negociando um NFT, por exemplo, a gente estaria negociando algo digital que tem a sua certificação lá, tá comprovadinho que é seu, por exemplo, eu comprei, é meu, todo mundo pode ter uma cópia, mas o original é meu, né? Então, Mas aí tu me deixa curioso. Uma coisa que eu fiquei pensando. Eu lembro que o Neymar comprou uma foto, uma coisa assim de milhão. Tá, o que isso, impede alguém dar um Ctrl+V, Ctrl+C e enviar para outro? Eu fiquei tipo assim. Uma coisa é eu ter um quadro do Van Gogh original na minha casa. Só quem tem sou eu, não tem cópia, não tem. Outra coisa, eu tenho um arquivo digital de uma foto. Então eu fiquei imaginando assim. Eu não, juro você, pra mim o mercado NFT é o mais confuso de todos, porque é algo que um Ctrl+C, Ctrl+V resolve, mas facilmente, se precisar de uma verificação, por exemplo, você pode ter a cópia tranquilamente. Como você falou, um Ctrl+C, Ctrl+V, você tem a cópia e pode distribuí-la. Agora, você não consegue vender essa obra para outra pessoa. Você pode dar a obra para outra pessoa, a cópia, né? Que é o que você está falando. Então, assim, criou-se com um intuito de proteger os bens digitais que as pessoas têm, não só digitais, né? Os NFTs, na verdade, eles podem trazer para a gente benefícios incríveis. Vou citar um exemplo que não seja arte. Uhum. Você tem uma casa no Brasil e tem um chinês interessado em comprar sua casa. Você imagina, você mandar os documentos lá para a China, transporte, correios, a gente estava conversando sobre os correios agora, tem o transporte, ele vai mandar assinar no cartório lá na China, manda o documento via alguma transportadora para cá, o risco que isso tem de simplesmente desaparecer, enquanto via NFT você consegue fazer isso instantaneamente, de forma segura, né? Você consegue vender uma casa, comprar o que quer que seja, de forma instantânea e segura. Então, basicamente, vai ser provado que a pessoa tem o dinheiro para comprar e você tem o produto para vender. Feito o acordo, é feita a transação e acabou. Então, esse tipo de situação, por exemplo, de NFT, é algo que vem também até para revolucionar tudo, né? São situações que podem ocorrer e com esse mundo cada vez mais globalizado que a gente vive, são coisas facilmente que podem virar rotina.
né? Então é mais um benefício de NFT. Então, a diferença basicamente é essa. NFT é algo que a gente tem o direito, as pessoas podem criar algo, transformar aquilo num NFT e ver se alguém tem interesse em comprar. Exatamente como você comentou do quadro de Van Gogh. Uhum. Só que ao invés de ser algo físico, você tem a propriedade de algo digital. Pode ser impresso, você pode fazer o que você quiser, mas se porventura precisar descobrir ou buscar quem é o proprietário, facilmente é encontrado dessa maneira. Pro nerdzinho que tá em casa olhando, James, que porra é isso? Então, deixa eu explicar na linguagem que a gente nerd conhece. Sabe aquele seu avatar no jogo? Ele é um NFT. É seu. E você pode vender a sua conta do jogo para um amigo. Você vendeu um arquivo digital para uma pessoa real. A pessoa lhe pagou com dinheiro real por um arquivo digital. Então, quando você faz uma transação no jogo de vender uma arma para o cara, ou por moeda do jogo, ou por dinheiro na vida real, isso é uma transação de uma NFT. Só que você não sabia que estava fazendo negociação em NFT. Mas é basicamente isso. É você fazer transações ou real ou digital por coisas reais ou coisas digitais. Então você pode fazer uma troca de uma arma por outra, por dinheiro real, por dinheiro digital, e isso é uma transação em NFT. E a ideia que eu entendi do mercado é que você consiga produzir NFTs. Por exemplo, eu fiz ali uma foto de uma paisagem linda, tal, e vou vender esse arquivo digitalmente. Então ele se tornou um NFT, que é uma forma de artistas amadores e também ganharem seu dinheiro com conteúdo digital na internet, como o Google vem fazendo há muito tempo. O Google tem lá uma galeria de imagens que muita gente disponibiliza de graça. Aí, no sistema NFT, você disponibiliza por uma taxa de uso ou por uma taxa de compra. Então é mais ou menos isso, mas é claro que NFT se estende a muito mais do que isso, como o Caio falou. Não somente uma foto, uma imagem, mas até realmente uma transação empresarial de objetos da vida real por NFTs. Cara, é tenso. E pode ser negociado justamente com as criptomoedas, né? Uhum. Você pode vender teu NFT por Bitcoin, por exemplo, Ethereum, qualquer outra cripto, e inclusive moedas, né? Ô Caio, aí vamos entrar agora um pouquinho nas criptomoedas. Por exemplo, como você disse, criptomoeda é 24/7, ou seja, o mercado de criptomoedas é diferente da B3. A B3 tem horário de abertura, horário de fechamento, e o resto da noite você tá de folga, vai dormir, descansar e estudar. Criptomoeda não, você acorda, tava rolando o mercado, você vai almoçar, o mercado continua. Como você disse, é uma volatilidade gigantesca. Tanto faz um exemplo do Bitcoin, ele tá 360 mil agora, tá 340 mil, depois tá 370 mil, e você não consegue acompanhar essa velocidade, que é uma transação muito rápida. Mas, por exemplo, no mercado comum, um anúncio de um presidente altera a bolsa. Certo. A bolsa, tipo, vou taxar, um exemplo, o presidente anunciar, vou taxar impostos sobre fundos imobiliários. O mercado reage. E muita gente diz, mas o mercado não é uma pessoa, o povo diz, o mercado não é uma pessoa, mas é composto por pessoas, então ele reage, como as pessoas reagirem, vai taxar meu patrimônio? Pera aí que eu vou mexer aqui. Então, basicamente, o mercado reage. E como danado que reage as criptomoedas? Eu fiquei assim pensando, o que faz essa oscilação tão grande? A mesma coisa. É a mesma coisa? São as mesmas expectativas. Aí é foda, porque se cada presidente de um país der um anúncio diferente, fudeu. Mas assim, vamos lá, né? A gente... basicamente, tá? As criptomoedas reagem ao S&P. Então, a principal bolsa de valores dos Estados Unidos ali, né? Então, por que aconteceu uma queda tão acentuada nas criptomoedas recentemente? Assim como aconteceu na bolsa de valores dos Estados Unidos, da Europa, até do Brasil. Quando a inflação começou a subir nesses países, uma medida contracionista que a gente fala, né? Que o governo toma é aumentar a taxa de juros para controlar a inflação e aí chegar na meta de inflação, que é estabelecida, etc e tal. Beleza. Quando acontece isso, o investimento de risco, ele deixa de ser tão vantajoso. Por quê? Porque qual que é a moral? Quanto maior o risco, maior o retorno.
Quando o risco aumenta e o retorno diminui, em comparação com outro investimento que não tem risco basicamente, mas está te oferecendo um retorno bom, as pessoas começam a migrar. Então elas começaram a se desfazer, por exemplo, das criptomoedas e começaram a comprar títulos do governo americano. Pô, mas rende 3% ao ano, 4% ao ano. É verdade. Pra gente, pode não parecer muito, mas para quem tem um capital violento aí de bilhões ou centenas de milhões de dólares, cara, eles só querem proteger o patrimônio deles. Então eles vão moldando, né, ou vão rebalanceando as suas carteiras conforme eles entendem o que seja o melhor tipo de investimento para ele naquele momento. O que tende a acontecer esse ano? Que a inflação nos Estados Unidos começou a diminuir agora, na Europa também, as bolsas de valores começaram a subir e Bitcoin também começou a subir no começo de 2023, né? Então, isso vai fazer com que as pessoas comecem de novo, se isso for confirmado, né, a inflação controlada, o governo americano começa a parar de subir a taxa de juros, estabiliza e depois começa a pensar na redução novamente. Quando começar esse movimento, as pessoas vão começar a sair dos tesouros direto dos Estados Unidos, por exemplo, e vão voltar para o mercado de risco, bolsa de valores, criptomoedas e outros mercados também que a gente pode, commodities, tanto faz, tá? Mas em mercado de renda variável, vamos dizer assim. Então eles fogem da renda fixa e voltam para a variável. O que aconteceu em 2022 foi justamente esse movimento contrário. Isso, assim, é uma correlação que existe. Essa correlação não é sempre verdadeira, mas nos últimos tempos e na maior parte do tempo, essa correlação está acontecendo. Bolsa de valores sobe nos Estados Unidos, as criptos sobem. Bolsa de valores cai, as criptos caem. Claro que, assim como a gente vem falando, a volatilidade é muito maior. Então, por exemplo, bolsa de valores dos Estados Unidos cai 0,5%, Bitcoin cai 2%. Porque é muito mais gente operando, é muito mais liquidez, é muito mais volume financeiro, porque é o mundo inteiro operando um ativo só e não S&P 500. São 500 ações que compõem aquela carteira, né, do índice do S&P. Então, não é uma empresa só, são 500 que as pessoas estão negociando que mexem naquele índice. Enquanto, por exemplo, o Bitcoin é um ativo só. Né? Então, por isso que existe essa variação em porcentagem muito maior do que nas bolsas, principalmente. Mas, basicamente, a gente pode falar que, na maior parte do tempo, elas andam juntas e pelo mesmo motivo. Caraca, eu fico imaginando assim, a paciência que o cara tem que ter para estar acompanhando o mercado, que eu imagino que não deve ser fácil você estar analisando gráficos. Principalmente que eu vi que a maioria dos analistas como você diz o seguinte: nunca invista todo o seu dinheiro numa única empresa, num único fundo imobiliário, numa única ação. Diversifique. E quando fala de diversificar, eu acho que é algo mais trabalhoso que eu conheço. Caio? Voltou. Tinha dado uma travada. Aí muita gente fala de diversificar. Nunca coloque seu dinheiro todo numa única empresa, numa única ação e tal. Mas é como você diz, é muita empresa. E atrapalha de escolha. E fora que anúncios mudam tudo. Eu até comentei com você antes de começar. Eu tinha uma empresa que eu estava investido. Comprei barato, na pandemia. Ela começou a subir, me deu 30% de lucro. Você ter 30% de lucro numa empresa em menos de um ano de investimento é algo extraordinário. E se eu não tivesse vendido, tinha ferrado. Tinha voltado para estaca zero. E aí, o que eu fiz? Eu vendi quando eu estava com 30%. Comprei uma parte de ações de um fundo imobiliário. Essa empresa caiu de novo, eu comprei dela de novo agora. E tô assim se formam os pontos de suporte do gráfico. Aí eu ia chegar nisso. Tá, você olha para um gráfico. Aí eu peguei dar aqui como exemplo o gráfico da Magalu. Eu olhei o gráfico da Magalu, parece uma montanha-russa para baixo. Ele faz assim, depois começa. E isso chegou. E tem no mercado de jogos. Eu vou trazer um pouquinho para os jogos, que é a área que eu tenho. Tem muita empresa que... o home broker é igual para todos. Você tem lá o gráfico e tal.
Mas aí o que eu vejo? Um anúncio, por exemplo, a Activision estava custando um valor. Do nada, a Microsoft anuncia a intenção de comprar a Activision Blizzard. Isso dá um pico nas ações da Activision. Muita gente tem nesse pico a entrada, achando que se eu entrar agora, quando o anúncio se confirmar, sobe mais. E pode cair. O que diga, o anúncio do Elon Musk comprar o Twitter, a Tesla caiu e não subiu. E aí é que eu queria perguntar a você. Como é para um analista que olha o gráfico de um ano de uma empresa tomar a decisão de compra e saída? Você tipo assim, pensa numa margem, olha, um lucro bacana é tanto, vocês têm um tempo. Como você analisa isso, cara? Porque eu fico, juro você, eu olho pro home broker e às vezes eu fico assim, eu vou comprar essa porra, não vou gastar tudo em fundo imobiliário mesmo. Rende pouco, mas rende todo mês. Cara, assim, eu vou começar pontuando primeiro uma questão que eu acho fundamental. Depende de analista para analista, né? Eu sempre, você já me assistiu, você sabe bem o modo com que eu lido com as coisas. Eu sempre vou prezar pela proteção do patrimônio. As pessoas entram no mercado financeiro imaginando que elas vão ficar milionárias da noite pro dia, ou de um mês pro outro, de um ano pro outro. E, cara, o mercado financeiro, eu sempre falo, não é pai e mãe. Ele não dá dinheiro para ninguém. Uhum. Ele me dá dinheiro porque eu trabalho pro mercado financeiro. Eu sou um analista, então eu ganho dinheiro por causa do mercado financeiro. Agora, experimenta ficar sentado na frente do computador das 9 da manhã ou das 10, que abre as ações, até as 6 da tarde agora. Sem R$1. Se você não tiver nem R$1, você senta na frente do computador, fica lá 8 horas por dia sentado. Vê quanto que vai pingar na tua conta no mês que vem. Não vai pingar nada. Por quê? Porque o mercado não dá dinheiro para ninguém. O mercado, ele pode, de forma consciente, ele pode multiplicar o que você já tem. Isso é uma parte muito importante. Então não adianta entrar no mercado financeiro com pouquíssimo dinheiro e achar que você vai ficar milionário rapidamente, porque não vai acontecer. A maior chance é que você quebre rapidamente e não fique independente financeiramente de forma rápida, né? Ponto. Assim, então eu sempre vou prezar pela proteção do patrimônio. Em situações, por exemplo, que você comentou de notícias, né, da Microsoft com a Blizzard e tal, isso são situações difíceis. Por quê? Porque normalmente quando sai um anúncio desse, a gente que opera o famoso swing trade, né? Eu entro para pegar uma operação lá que eu estou enxergando no gráfico, eu não quero casar com a empresa, eu não quero carregar ela para o resto da minha vida. Essas são as minhas recomendações, né, que eu faço. Então, eu quero entrar quando eu tiver uma boa relação de risco-retorno para buscar... Eu não trabalho com porcentagem fixa de objetivo, né? Para mim é o gráfico que define. Eu tenho alvos aqui, 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 beleza. Mas e se não der certo, se a operação der errado? Eu vou sair no prejuízo controlado no ponto X. Por exemplo, vou usar valores aleatórios. A Microsoft anunciou lá que quer comprar a Blizzard. Ok. A ação custa R$10. Mas eu tenho um possível prejuízo de R$1. Porque se chegar a 9, deu errado a minha estratégia, eu tenho que sair da operação. Quais que são meus alvos? Eu tenho que ter pelo menos esses mesmos R$1 para cima. No mínimo. No mínimo. Para compensar eu colocar o meu dinheiro em risco. Por quê? Toda vez que você abre uma operação, você está suscetível a qualquer mudança no mundo que pode simplesmente colocar um papel em leilão e tal e aumentar o teu prejuízo. Isso pode acontecer e vai acontecer. Estando no mercado financeiro, uma hora ou outra vai acontecer. Por isso que vem toda aquela história. Não entre com todo o capital numa operação só. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Isso tudo não é à toa. Parece clichê de mercado, mas não é à toa. É assim que as coisas devem ser feitas. Então, por exemplo, no meu caso, é simples. Se o gráfico não me mostrou antes, porque muitas vezes acontece, inclusive já mostrei diversas vezes no YouTube, a crise da pandemia, no final de 2019, o nosso mercado, né, o Ibov, começou a dar um sinal estranho no gráfico, estranho assim, começou a dar um sinal de que estava perdendo aquela força compradora, porque vinha renovando máximas ali,
e começou a dar divergência baixista. E aquilo me chamou muita atenção, por quê? Porque eu comecei em 2007, eu peguei toda aquela crise de 2008. Então eu já tinha na minha cabeça, cara, não é, o mercado não sobe para sempre, e quando vem a porrada às vezes é muito pesada. Assim, eu não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que ia acontecer, mas o que eu sabia era, o mercado não tá legal, tem alguma coisa de errado. O que eu fiz? No começo de janeiro, eu apertei os stops de todas as operações, porque eu comecei a identificar alguns sinais de divergência no gráfico, e falei, bom, se pegar, pegou, beleza. Felizmente saí antes de começar aquela derrocada toda das ações, e fiquei até de janeiro de 2020 até agosto sem abrir novos trades, cara. E todo mundo, pô, mas o mercado fez fundo em março, não sei o que. Cara, não esqueça que eu tô aqui para proteger o meu patrimônio. Se tiver muito claro, eu vou tentar multiplicá-lo. Se não tiver, eu fico quietinho. Deixo o meu dinheiro numa renda fixa lá, tá rendendo um pouquinho e não fico entrando na loucura. Então, algumas vezes os gráficos nos avisam. Outras vezes a gente é pego de surpresa, né? E quando a gente é pego de surpresa, não tem muito o que fazer. Assim, é o que você falou, pô, anunciou lá, aí, por exemplo, abre lá com 10, 15% de alta as ações da Blizzard. Pô, mas você vai entrar agora com 15% de alta, quantos por cento você vai colocar de stop? Ah, mas eu vou colocar 1% só. Tá, mas você não está fazendo uma operação técnica. Você está fazendo uma operação porque você tem medo do papel subir e você ficar de fora. Mas você não está pensando na proteção do teu patrimônio. Você só está querendo ganhar. Não importa como, não importa de que jeito, não tem alvo, não tem técnica, não tem nada. Só quer ganhar. Eu não opero dessa forma. Felizmente, eu já aprendi assim com os meus professores, já aprendi a operar de forma técnica desde o começo, mas infelizmente a gente tem muitas pessoas assim. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade, quando a Magazine Luiza anunciou a compra da Kabum, as ações do Magazine Luiza já estavam em resistência, eu tinha dado compra na época, e o alvo era R$23. R$23, guardem esse número. Caraca! Magalu hoje está na faixa de 3,90, tá? Mas 23 na época, ano passado. Não lembro o mês, mas foi ano passado. Quando saiu a notícia da compra da Kabum, as ações de Magazine Luiza abriram com um gap de alta nos 24 e pouco ali, uma região muito importante de resistência. E aí eu falei, o seguinte, galera, quem ainda está comprado, porque o meu alvo era 23, no outro dia abriu a 24 e pouco, falei, quem ainda tiver comprado, o stop é na mínima do dia de hoje, naquele dia lá, né, que abriu com a notícia da compra. E, assim, não é por nada, mas foi o timing perfeito, cara. Perdeu a mínima, já no dia seguinte já começou a cair, perdeu aquela mínima e veio direto, que é o que você falou, que você viu o gráfico de Magalu, montanhas para baixo, veio direto dos 24 para os 14,70, que também era um alvo que eu vinha falando na sala. Galera, se perder esses pontos, o alvo é 14,70. E se perder os 14,70, o alvo é 6,20. E eu ainda falava lá, eu não acho que Magalu vai chegar no 6,20, mas é o alvo. Eu não vou brigar com o gráfico, cara. O gráfico não mente. Ele não tem... ele não usa a emoção, né? O gráfico plotado já, pronto. Quem usa emoção sou eu, outros investidores, as pessoas que estão ali operando. Mas o gráfico ele não tem emoção. Então, a gente deveria operar de forma racional e não de forma emocional. E veio. No fim das contas, Magalu perdeu os 14,70 e veio descendo, bateu 6,20, deu uma puxadinha para cima e afundou, chegando num outro alvo que a gente tinha. Não fui eu, só pra galera, pô, o cara se acha estrela, bola, não tem nada disso. Não fui eu que defini os alvos, pessoal. Era o gráfico. No gráfico estavam os alvos ali. Basta a gente saber ler, claro, né? Mas estava ali. Os alvos eram aqueles. Pontos de briga anteriores, pontos de acumulação. Então, assim, não fui eu que inventei um alvo. Foi o gráfico que foi me mostrando. Se perder esse ponto, o próximo ponto importante é o 6,20. Perdeu o 6,20, aí tinha 4,70, tinha 5,70, 4,50... e até os R$2, que foi a mínima de Magalu do ano passado. Dos R$2 ela deu uma puxada boa,
foi até uns 4 e pouco, voltou, e recentemente a gente fez uma ótima operação em derivativos de ações, né, opções e tal, que a gente chegou a 300%, deu 200% líquido, né, a operação. Ah, nossa, parece um valor que chama muita atenção. Pô, o cara, se eu tivesse colocado 10 mil, eu teria... Não é assim que as coisas funcionam. A gente trabalha sempre com a proteção do capital. Então a gente coloca um valor menor e ali a gente entra numa operação que pode perder 100% do dinheiro. Então não adianta entrar naquela continha depois que dá certo, né? O cara fala, pô, entrei com 100 reais, mas se eu tivesse entrado com 1.000, se eu tivesse entrado com 10 mil... depois que já tem a certeza, né? Não adianta. Então assim, a gente ali na sala, né, por exemplo, eu sou muito chato com gerenciamento de risco. Para mim é o que define o vencedor do perdedor. Eu que estou no mercado há mais tempo, é muito comum a gente ver pessoas que falam, nossa, eu estou ganhando dinheiro aqui em umas operações já faz 6 meses, 1 ano. Aí você vai ver as operações e você fala, cara, mas isso, no primeiro movimento contrário que o mercado fizer, essa pessoa vai perder tudo. E acontece. Tem gente que ganha dinheiro por 2 anos seguidos e perde em um único dia tudo que fez. Então, é algo, para mim, muito prazeroso, é algo que, para quem sabe o que está fazendo, é fundamental. Você pode ter resultados excelentes, mas tem que saber o que está fazendo. Galerinha de casa, uma dica que eu dou para você. Quando for investir no mercado financeiro, não comente com seu amigo. Mas por que, James? Porque então, vou dar um exemplo meu agora, Caio. Eu, quando comecei a investir, eu tinha um colega que já investia antes de mim. O cara, ano passado, quebrou. Ele quebrou literalmente. O cara tinha, acho que 25 mil investido, fez uma operação de risco e perdeu os 25 mil. Aí ele sempre tava pilha, não, pô, tu tem que sair do swing trade, tem que vir pro day trade, porque o day trade... O cara quebrou e eu continuo com meu dinheirinho lá tranquilo, de boa e lucrando. Então, por que eu digo isso, galera? A gente tem no nosso cérebro uma coisa chamada dopamina. Que isso vai ferrar a sua vida. Por quê? Quando você faz uma operação que ganha, aí sai aquele a dopamina. Aí você fica com aquela, eita porra, eu ganhei, vou de novo. Aí ganhei, vou de novo, ganhei, vou de novo, perdi. Aí a dopamina ativa mais ainda porque você perdeu e vai ficar com aquela sensação de que deve recuperar. Que é o que acontece com muita gente em cassinos em Las Vegas, por exemplo. Perfeito. Então tem que ter muito cuidado, galera, na hora de investir. Como o Caio disse, você tem que planejar a hora de saída e quanto está disposto a perder. Tem que ter esse nível de, olha, eu consigo perder 1%, então eu só arrisco 1%. Chegou no 1%, eu digo, mas rapaz, eu acho que vai dar um gapzinho de alta. Não arrisque. Lembre, como o Caio disse, proteja o seu patrimônio. O mercado, ele não é um pai e uma mãe, ele não vai devolver dinheiro para você. Perdeu, perdeu. Não devolve. Você pode recuperar no futuro, mas o mercado não lhe devolve dinheiro. Com uma nova operação, com novas operações, né? Mas não naquela. Não naquela. Inclusive, uma coisa bem legal, até puxando esse gancho, quando eu comecei lá, por exemplo, eu comprei Petro, Vale, Usiminas, tudo máxima histórica. E começaram a cair por causa da crise de 2008. Mesmo com um analista na época mandando zerar, eu era um iniciante no mercado, o noob total. E aí eu falava assim, cara, vai voltar, então eu vou segurar um pouquinho mais. Eu tinha pouco dinheiro. E essa outra coisa que também, essa conversa pode ir muito longe, porque essa é outra coisa, mas eu tenho pouco dinheiro, então eu vou segurar. Cara, se você não fizer certo desde o começo, quando você tiver muito dinheiro, se você tiver essa chance, você vai fazer merda do mesmo jeito. Porque você acostumou a fazer coisa errada. Nós somos uns seres de hábito. Então, se a gente se habituar a fazer coisa errada, para arrumar depois, é difícil, cara. Então, por exemplo, do topo de 2008, a Vale demorou 10 anos para voltar. Petro, 13 anos. E Usiminas, até hoje não voltou. A gente está falando de quase 15 anos já, 14 anos e pouco. Até hoje, Usiminas continua 75% abaixo do valor do topo histórico dela, que foi em 2008. Ou seja, e a gente não está falando de empresa ruim, a gente está falando de boas empresas, Usiminas, Vale, Petro. Não existe essa história de eu vou segurar porque volta. Ontem, eu ainda estava conversando na live com um amigo meu, tem um conhecido dele lá, que o cara na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, ele vendeu um apartamento
e comprou 100% do dinheiro do apartamento em IRB a R$ 40. O papel hoje custa R$1. 1,10, Caralho. E o cara tá até hoje com essa merda, segurando essa bomba na mão. O cara enfiou 100%, felizmente, ele não era todo o dinheiro da vida dele, mas era todo o dinheiro de um imóvel. De um Que imóvel. ele poderia estar alugando e tal. Vamos pensar, no apartamento básico é 100 mil. Um básico, É, aqui é onde eu exato. moro. Em outro lugar pode ser Exato. nossa. Na Caralho, cidade lá, velho. mais ou menos por aí, entre 100 e 150 e tal. Eu Caralho. imagino que tenha sido mais ou menos esse valor. Então, assim, e a conta é muito maior do que essa. Por exemplo, mas a Vale voltou pro topo dela 10 anos depois. Só que, cara, se você tivesse colocado o teu dinheiro numa renda fixa, sem correr risco nenhum, sem úlcera, sem gastrite, sem noites em claro, porque não sabia o que ia Pensando. acontecer, você teria, por exemplo, no governo da Dilma, em 5 anos você dobraria o teu capital. Então, numa renda fixa, sem correr risco nenhum, que é a mesma coisa que a gente está vivendo hoje. Que eu falo para os alunos, eu falo, se for dinheiro de swing trade, se fosse o meu dinheiro, eu colocaria 90% dele numa renda fixa para iniciante, né? Por quê? Cara, você vai fazer muita besteira no mercado, iniciante, vai fazer. Mesmo que você esteja acompanhando um analista, a cabeça ali vai falar, não, mas essa aqui eu vou segurar, porque eu ainda acho que vai voltar. Vai acontecer, infelizmente, faz parte do processo. Eu colocaria 90% do dinheiro numa renda fixa, que em 5 anos ele dobra o valor, e 10% que sobrasse, eu operaria opções, que é o que eu tenho recomendado agora em 2023, porque o mercado ainda está nessa transição de governo, está um pouco mais volátil, difícil de ler, não está tão técnico, e a gente tem feito. Então, os em Minas, eu peguei uma opção agora nesse exercício, deu 300%, a de Magalu deu 300%, só ganha? Não, a de Vale foi pro pó, ou seja, a gente perdeu todo o dinheiro que investiu nela, por isso também que quando dá certo a tua operação, você tem que conseguir carregar ela para frente. O que acontece com os iniciantes? Você deve saber bem disso. Ele fica machão lá, corajoso, quando vai contra, que ele fica segurando o rojão na mão lá, e a bomba prestes a explodir, ele fica segurando, mas quando vai a favor, ele zera rápido. Ou seja, ganha pouco e perde muito. Então não fecha, pô. Você tem que fazer justamente o contrário, perder pouco e ganhar, e tentar ganhar muito. Não é sempre que a gente vai conseguir. Perde pouco, ganha muito. É assim que funciona. Meu prejuízo, Caio, foi que na época eu não acompanhava você ainda, não conhecia o seu trabalho. Foi logo quando eu comecei na doida. Aí eu fui na ilusão do noob do amor pela empresa. Que eu acho que muita gente no começo faça isso. Não, essa empresa é forte, eu conheço, tá ligado? Vou dizer aqui qual foi meu prejuízo. Meu prejuízo se chama Oi. Ixi, Oi, tá eu na acho mínima histórica ainda. Eu acho que Oi é o prejuízo da gente. Não, rapaz, a Oi é uma empresa forte. Fui lá na época, comprei 1000 cotas da Oi. A 97 centavos. Aí dos 97 anos subiu, caiu. Quando eu vendia 68 centavos. É um baita prejuízo, cara. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Tá falando de uns 30% aí. Eu disparei. Deixei lá o resto do dinheiro que sobrou parado. Fiz uns aportes e disse, não, tenho que estudar. Aí foi quando eu pesquisando, aí achei a live que você fazia. Disse, rapaz, vamos ver a live desse cara. De manhã, antes do mercado abrir, vamos ver as análises desse cara. Aí foi quando eu comecei a ver suas análises. Aí foi quando eu mudei e eu decidi fazer o seguinte. 70% do meu capital está investido em fundos imobiliários. Certo. 30% do meu capital, eu brinco com ele. Como é que eu brinco? Eu e James hoje faço o seguinte. Eu brinco para ganhar centavos, por exemplo, no Itaúsa. Itaúsa tem sido minha fonte de ganhar um centavinho. Eu fico brincando lá. Itaúsa sobe, desce 5 centavos, depois de uma semana, 15 dias, sobe 10 centavos, fica naquela brincadeira. Itaúsa nunca sobe muito nem cai tanto. É uma brincadeira que eu faço para também não deixar só o dinheiro parado e me divertir. Aí eu brinco com Itaúsa, eu ganhei dinheiro com CVC ano passado, comprei CVC barato, CVC bateu 19, eu vendi, comprei a 14, vendi a 19. Eu brinco. Um pouco agora, tá? Eu tava vendo, os dedos já estavam coçando para comprar. Fiz isso com Marisa, mas então, galera, eu não estou comprometendo uma parte grande do meu dinheiro.
uma parte grande está rendendo no fundo imobiliário. Eu comecei com fundo imobiliário simples. Um dos mais conhecidos de todo o mercado é o MXRF11. Ele é muito conhecido, é um fundo muito conhecido. É um dos mais baratos para quem tem pouco dinheiro e inicia, tipo, 10 conto. Então o cara muitas vezes, muita gente compra dele. É um fundo também de fácil liquidez. É um fundo que você consegue se livrar dele no mesmo dia, caso precise. Mas assim, todo mundo já teve isso de... Caraca, velho, eu vou comprar ações da Tesla porque o Elon Musk... O cara tá comprando por amor a uma empresa, a um cara, e não por uma análise. E muitas vezes quem compra por amor se ferra. É a história de operar pela emoção, você se ferrou, cara. O mercado adora esse tipo de gente. O mercado financeiro adora gente que opera pela emoção, cara. Ele tira dinheiro muito fácil de quem opera pela emoção. Caio, agora existe as modalidades de mercado. Como você falou, tem lá a gente tem o mais seguro, que é uma renda fixa. A gente tem do outro lado o day trade. Day trade é aquele, na minha visão, mais arriscado, tanto que eu não faço. Eu nunca fiz day trade, não sei nem como vai. Por quê? Que bom. Continue assim. Eu vejo muita gente perder muito dinheiro no day trade. No estudo que eu fiz, eu vi que durante a pandemia estourou a história de vamos investir. Você entrava no YouTube e tava lá: eu sou investidor há não sei quantos anos e vou ensinar você de graça como ganhar dinheiro. Aí eu... Tá, beleza. E você via isso o tempo todo. Tava o tempo todo no YouTube. Era propaganda de invista, venha comigo, tal ação que eu indiquei subiu 3.000% e agora eu sei o novo... E o cara vai lá. E eu vi uma pesquisa da... milagroso. E eu vi uma pesquisa da InforMoney mostrando FGV foi. E que a maioria das pessoas que começaram a entrar no mercado de investimentos, do mercado financeiro, eram pessoas que só tinham R$1.000 para investir. Entrou muita gente, mas com um limite de R$1.000. Ou seja, não era o cara que tinha um dinheiro para investir sobrando, era o cara que estava tirando dinheiro de algum lugar para investir. Exato. E muita gente foi nisso, de... tem aqui o grupo de indicação de não sei o que, tem o cara, o guru lá, aí tem aqui esse robozinho que faz não sei o que. E muita gente quebrou os R$1.000 que tinha, perdeu, gerou um déficit financeiro, porque muita gente investiu achando que esses 1.000 ia virar 3.000 em 2, 3 dias e não vira. E aí, qual a principal diferença entre o swing trade e o day trade? Swing trade, você opera com o capital que você tem. Ou seja, se você só tem R$1.000, é o que você vai conseguir investir. O day trade, você opera alavancado. Hoje a CVM atualizou as garantias, né? Chegou a menos de R$20 para você operar $10.000. Então, assim, hoje são 150 para você operar $10.000, né? E R$100 para você operar um contrato do índice, sei lá quanto. É muito dinheiro assim na proporção. Então, por exemplo, a pessoa entrava com R$1.000, ela colocava os R$1.000 de garantia e operava tipo 10 lotes do dólar. E a gente está falando aí de $100.000. A pessoa estava operando com R$200, ela estava operando $100.000. É uma delícia quando vai a teu favor, mas vai contra. E vai contra nessa proporção, em cima de 100 mil, não em cima dos 200 que você tinha. Caralho! Então assim, é muito bom, se vende só que as coisas vão para frente, que sempre dá certo a operação, é verdade. E outro, né, é uma volatilidade muito alta, existe uma técnica, várias técnicas, aliás, para fazer isso, só não existe o tal do setup milagroso. Eu criei um setup que não toma stop, eu criei um... Cara, isso assim... Infelizmente as pessoas ainda acreditam, porque as propagandas são muito bem feitas, né? E é muito fácil iludir as pessoas, muito fácil maquiar o resultado que você quer colocar. Mas, se alguém vê um negócio desse, eu não erro, eu não... todas as operações que eu faço dar certo, cara, você tá vendo que, isso não existe. Então... A diferença é essa, o mercado day trade você trabalha alavancado, e a alavancagem é o que vai quebrar,
uma pessoa física, é o que já quebrou grandes bancos, por exemplo, em 2008, vários deles estavam alavancados lá nos Estados Unidos. Só que aí o mercado desabou, os caras não conseguiram segurar a margem, quebrou, simplesmente. Então, parece muito legal, parece ser um mercado assim, nossa. E o que chama atenção é que com pouco dinheiro você consegue ver, em algumas operações, você consegue ver um crescimento exponencial. Por exemplo, o cara que colocava lá R$1.000, ele entrava com um monte de lote, sem saber o que estava fazendo, facilmente ele conseguia fazer R$1.000 no mercado. Só que ele fazia isso no primeiro dia, às vezes até no segundo, e no terceiro, quando ele perdia as 3.000, ele perdia tudo que tinha. Que é o que eu falei, é gostoso quando vai para frente, mas é quando vai para trás. Então, e o que você falou é muito verdade. Essa história de que R$1.000, inclusive no mercado de day trade, a vida útil de um investidor é de 6 meses, cara. A média é que não passe de 6 meses. Outro dado muito impactante, muito triste, menos de 2% realmente ganham dinheiro com day trade. Aí você fala, pô, mas no swing trade tá bem mais tranquilo. Mas não é. 90% das pessoas que operam no swing trade, porque não tem uma técnica, porque não sabem o que estão fazendo, entraram por causa do amigo, entraram pelo barulho, entraram por tudo, 90% perdem para inflação, ou perdem para poupança, por exemplo. 90% dos investidores swing trade perdem para poupança. Aí, pô, buy and hold, então, que é o cara que só compra as ações lá. Então, a maior parte dos investidores, pessoas físicas, também perdem a longo prazo porque não sabem o que estão fazendo. Compram ações, você falou, às vezes pela emoção. Aconteceu recentemente com o Nubank. Quando o Nubank anunciou o IPO, as pessoas queriam. Não lembro se você estava me assistindo na época. Eu falava assim, galera, eu também adoro ser correntista do Nubank. Isso não me faz querer comprar a ação dos caras. Não, eu não comprei por conta de você. Mas eu tava na emoção de comprar o Nubank. Pô, eu sou um cliente, é um banco legal, você não precisa ir na agência, você resolve tudo. Só que, cara, são coisas completamente diferentes. O mercado não enxerga a empresa como um cliente, ele enxerga a empresa como resultado. Ela vai gerar resultado para mim? Não vai. É uma fintech ainda que está em desenvolvimento. Então, eu falava muito na live por 2 motivos. Primeiro, pela emoção, esquece. Segundo, eu sou grafista. Uma ação que vai abrir negociações amanhã, por exemplo, não tem o gráfico para eu analisar. Eu não tenho dado para eu analisar. Existe o analista fundamentalista que ele vai pegar os balanços, os resultados da empresa antes da abertura de capital e vai ver se vale a pena. Mas tudo isso tem uma técnica por trás. E a técnica não é eu gosto de ser cliente da empresa. Isso é a única coisa que a gente não pode ter, né? Então, tem muita gente mal posicionada em Nubank por causa disso. Pela emoção de ter entrado por gostar da empresa. Ou porque, já que o Nubank chegou a dar uma ação para os clientes e tal. Aí teve gente que ganhou uma ação e comprou mais 1.000, por exemplo, né? E tá hoje aí num prejuízo grande. Eu quase entrei no Nubank. Como eu tava acompanhando você na época, eu disse, rapaz, eu não vou arriscar não. Vou esperar o IPO, vou esperar uns dias. Porque vai ter a galera que vai no oba-oba, aí a coisa sobe. E depois pode desandar. Foi o que aconteceu. Desandou. Foi exatamente o que aconteceu. Então, pra minha sorte, eu não investi no IPO do Nubank. Mas fiquei tentado. Hoje eu digo a você. Hoje, minha carteira ela se divide só em fundos imobiliários. São 10 fundos imobiliários que eu invisto. Fiquei nisso. Eu preferi ficar nisso. Vai pingando ali todo mês. Eu vou reinvestindo e pronto. Foi uma decisão minha e 30% eu brinco ali. De vez em quando compro uma ação aqui, uma ação ali. Só para ir rotacionando. Para me sentir operador do mercado. Que é a base. Caio, agora pra gente estar indo pros minutinhos finais, eu tenho que perguntar o seguinte. Pra quem vai entrar, pra quem tá vendo essa live, rapaz, eu acho que eu vou investir. Qual a principal dica que você dá pra quem quer começar a investir? Estudar mais antes de investir? Realmente não investir próprio, procurar... Porque hoje em dia tem... Antigamente não, você para investir no mercado, você tinha que ter um corretor, não somente fazer parte de uma corretora. Você não era só você chegar e querer manipular o dinheiro, você tinha que ter alguém para fazer por você. Hoje em dia tem uma facilidade da tecnologia, você vai lá, baixa um aplicativo, cria a conta na corretora e você agora é um operador do mercado.
Exato. mas não tenho conhecimento de um operador. Então, olhar o home broker tá, subiu, desceu, eu vou comprar. Aí desanda muita coisa. Qual dica você dá para quem está querendo começar a investir seu dinheiro? Bom, até ontem eu fui dar uma entrevista numa rádio aqui da cidade e, obviamente, essa pergunta entrou no assunto, né? E, cara, hoje eu tô no lado de que ensina e recomenda, né? Então, eu virei um analista de investimento certificado para fazer essas recomendações. É a única certificação que permite recomendar, inclusive. E tem os treinamentos para ensinar quem quer fazer sozinho, quem quer aprender e não só seguir, né, as recomendações. Tem os treinamentos, tem as mentorias, tem grupo de Telegram, etc. Em que eu passo essas recomendações e dicas diárias aí de gráfico, de técnica, né? Então, assim, não tem por onde fugir. Por mais que a pessoa fale, mas eu vou colocar pouquinho e vou aprender. Ok, não tem problema. Mas estude. Procure alguém, não precisa ser necessariamente eu, procure alguém com que você se identifique, que eu sempre costumo brincar não, eu sempre costumo falar para meus amigos assim, você quer seguir alguém de mercado financeiro? Veja se essa pessoa já passou por quantas crises e ainda está viva, né? Então, eu sempre falava de 10 anos e tal. Cara, entre 5, 7 anos, se a pessoa já começou a operar 5, 7 anos para trás e ainda está viva no mercado financeiro, é porque ela tem alguma coisa para te ensinar. Então, gente ensinando. Tem uns que fazem um desserviço, mas faz parte, toda profissão tem. Mas procure alguém que você se identifique, comece a estudar daquela forma, vai na tua cabeça, quando você começa a estudar, e o próprio algoritmo do YouTube vai começar a te recomendar 1 milhão de outros parecidos, e vai acontecer de você começar a seguir um, já vira, começa a seguir outro, aí você vai misturando técnica de um com técnica do outro, daqui a pouco você vai olhar teu gráfico, tem mais indicador lá que você não enxerga nem o preço da ação. Isso é normal, faz parte do processo de aprendizado, né? Mas não tem por onde fugir. É estudar, é aprender identificar uma técnica que faz sentido para você, seja gráfico, seja fundamentalista, seja fluxo, tanto faz. Né? No gráfico a gente tem derivações de tudo quanto é tipo. Então, ache algo que faça sentido para você e uma parte fundamental que pouco se fala, entenda o seu perfil. Você falou do day trade, eu comecei a investir lá em 2007, 2008. Em 2016 que eu comecei a operar day trade. Cara, eu fiquei 4 anos operando day trade e perdendo dinheiro. Por 4 anos. Até o momento que eu falei, pô, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Você perde dinheiro, você perde o psicológico. Muitas vezes as pessoas entram em depressão. Infelizmente chegam a cometer coisas que é até pior. Você deixa de sair com seus amigos. Se tiver família, você não vai estar ali presente com eles. Então, entenda o teu perfil. E eu demorei 4 anos perdendo dinheiro consistentemente para entender que o day trade não era para mim. E você me acompanhou nas lives, cara, se eu ficar recomendando as operações de day trade, eu acerto a maior parte das operações. Só que eu não consigo fazer para mim. Por quê? Porque exige uma paciência que pro day trade eu não tenho, pro swing trade eu tenho, mas no day trade não. Então, entenda o teu perfil, né? Quando se cria uma conta numa corretora, eles fazem um teste de perfil. Claro que você pode responder do jeito que você quiser, mas aí quem está se enganando é você, né? Então, entenda o seu perfil e busque conhecimento. Tem conhecimento gratuito, muito bom em YouTube, etc. Tem muita coisa ruim também. Tem livros bons e, pô, assim, posso convidar, se vocês quiserem, eu estou ao vivo no YouTube de manhã, das 9h50 até meio-dia, mais ou menos. Os horários ainda a gente está definindo, né? Tem o grupo do Telegram que eu passo as recomendações. Por enquanto ainda, como eu mudei de empresa, ainda está tudo mais aberto para todo mundo. Em breve, eu vivo disso, né? Então eu vou começar a cobrar, claro, por esse serviço, que é a forma que eu tenho para ganhar dinheiro. Porque, para quem não sabe, analista não pode operar na conta real que recomenda. Então, se eu recomendo uma operação, por exemplo, em Magalu, eu não posso fazer.
Então, a minha forma de remuneração é essa: vender o meu conhecimento e vender, né, o meu produto e serviço. Então, convido para quem quiser aí acompanhar as lives, entrar no Telegram. Acho que você pode deixar aí na descrição. Nossa, a gente vai colocar aqui embaixo os links. E aí o pessoal entra lá em contato com a gente e vamos embora. Vamos ter treinamentos também. Quem quiser será muito bem-vindo. A gente trata, a gente que eu falo, por enquanto sou só eu, mas eu trato muito bem os alunos, eu dou muita atenção, eu lembro bastante das operações. Tem gente que fala, cara, você lembra de umas operações que eu fiz que nem foi você que recomendou, não sei o que. Eu não lembro de nome das pessoas, mas os números eu lembro. É o principal. Eu comprei ação a tal preço. Aí dá um mês, o cara aparece na live e fala, e aquela operação lá, como é que você lembra? Eu lembro, cara. Eu não lembro do teu nome, mas a operação eu lembro. Então, assim, a gente tenta dar um tratamento realmente de atenção e devido para todo mundo. E sempre com esse foco de proteger o patrimônio, cara, que para mim é fundamental. Caio, eu só tenho a lhe agradecer por ter aceitado participar desse bate-papo com a gente. Galera, os links vão estar aqui na descrição, do Instagram, do YouTube, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. Caio, eu só lhe agradeço, cara, porque pra mim é muito gratificante trazer esse conteúdo pra galera de casa, a galera que acompanha meu canal, para conhecer um pouco mais de mercado financeiro, NFT, criptomoeda, entender um pouquinho e também tirar esse mito de, olha, tal empresa é boa porque ela atende bem o cliente, não quer dizer nada. Prestar um bom serviço não garante que ela vai ser uma empresa de altos valores de mercado. Então, muitas vezes a empresa está ali, está em baixa, está operando em baixa e não é uma empresa ruim. Simplesmente está parada. E acontece disso. Vale, uma das maiores empresas do mundo, demorou 10 anos para se recuperar. Então, 10 anos é muito tempo para quem tem pouco dinheiro e está ali o dinheirinho parado. E para quem tem muito dinheiro também é muito tempo. Por quê? Se você comprou Vale, um bom exemplo, a 40 contas e esperou 10 anos para voltar a 40, ou seja, você não ganhou porra nenhuma em 10 anos. Sim, é muito tempo. Acontece da pessoa voltar pro 40, ela zera no 40. Ela nem quer ganhar mais. Ela já desistiu. 0 a 0. Cara, então ela perdeu várias vezes nesse processo. Então tem isso também. Caio, brigadão de verdade. Galera de casa, se gostou, deixa like, compartilha, comenta.